Jeito Plena de Ser tem representatividade. E hoje eu estou recebendo a minha plena Nádia, seja bem-vinda. Oi, Fábio, obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom. Nádia, nos conte uma curiosidade sobre o teu jeito plena de ser. Uma curiosidade. Então, Fábio, eu acredito muito que eh, as pessoas às vezes estranham a minha forma de agir e reagir diante de certas situações, mas é que eu procuro realmente viver o momento, né? Independente de qualquer outra situação. Então, vai depender de como eu vou estar também a minha reação. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa muitas vezes as pessoas, sem saber realmente, né, como eu vou agir ou reagir, e acabam dizendo, né, que eu sou um enigma, que tem horas que eu ajo tranquila e às vezes, né, uma explosão, mas é que, vai depender muito de como eu estou no momento. Muito bem. A Nádia já revelou alguns segredinhos da mulher plena, um certo mistério, né, que nos compõe o nosso jeito único de ser. Que maravilhoso. Nádia, nos traga um pouquinho da tua história. Obviamente que dentro do capítulo tem muito mais, né? Mas a Nádia tem um laço familiar muito forte, que é uma característica da mulher plena. A tua construção familiar. Sim, Fabi, é uma história e tanto, né, eu vou dar uma resumidinha, assim. Eu tenho um vínculo muito forte com os meus pais, né, por mais que eu já andei por aí, esse Brasil, morei longe e tudo mais, construí a minha família, mas eu tenho uma necessidade de estar próxima. Estar próxima não é agora, nesse momento eu moro perto, mas é de participar, de estar presente realmente. E eu sou muito grata aos meus pais por tudo aquilo que eles ensinaram para nós, a forma, assim, ó, de como conduzir, a nossa vida, né, com honestidade, trabalhando com, né, então, assim, não depender e não esperar nada dos outros. E isso, às vezes tem um lado bom, né, mas tem um lado que às vezes nos limita, porque muitas vezes, né, o meu retorno para Santa Catarina foi por conta da família, porque minha mãe naquele momento não estava, muito bem e insistiu para mim voltar, então eu voltei por conta da família. Então, eu acredito que hã, eu tenho a necessidade de estar e ouvir a família. Nutrir, É, nutrir também, muito. nutrir também. Até porque, Nádia, quando nós falamos de família, cada um tem uma visão, uma percepção de família também, né? Quando, né, a Nádia casa, ela vai ter os seus filhos, ela constitui uma nova família. Ainda assim existe, né, esse laço muito forte com pai, mãe, irmãos. Então, muitas vezes, também se distorce um pouquinho enquanto psicóloga, né, um olhar familiar nesse entorno, aquilo que a gente nutre, aquilo que a gente se abastece e também os limites, porque acredito que com os teus filhos também você deve ter estabelecido muito bem isso, não é mesmo? Sabe, mas agora, ouvindo você falar, assim, tem o outro lado que me veio, assim, hã, eh, sabe aquela questão, assim, ó, da proteção, da segurança, do apoio, do incentivo? É o que eu recebi de casa. Então, da mesma forma, é o que eu procurei passar para os meus filhos, né. E é muito engraçado, porque quando os meus filhos já não estão em casa, mas quando eles vêm, eu falo para eles: "Já foi dar tchau para o vô e para a vó?" É aquilo que a gente, nutre. Mas é a questão da educação também, é como colocar limite, é como preparar eles para a vida, que a gente não prepara os filhos para nós, a gente precisa preparar eles para a vida. Eu sempre digo assim: "Eu prefiro, corrigir você aqui, porque lá fora a vida vai te corrigir de uma forma muito pior", né.
às vezes um não, né, você dá um grito. Tem isso, Tem isso também, né, né, a tem. plena, ela é mãe, né, ela dá uma surtadinha, porque É, ela é real. então assim, ó, eu sempre falo assim, não é que a gente quer o mal do filho, mas com as vivências da gente, a gente vai entendendo um pouco melhor, e às vezes a gente quer orientar, e a gente também passou por essa fase, né, de querer descobrir tudo sozinha, e às vezes, então a gente precisa colocar esse limite nos filhos. Eu acredito que é uma coisa que a gente vai passando para eles aquilo que a gente traz de casa. Eu sempre digo assim, se eu tive uma relação, hã, de afeto, eu vou ser uma mãe afetuosa, senão eu vou ser uma mãe mais fria. E é porque a gente aprendeu a ser assim, né, convivendo. Exato. Até porque o diálogo, né, a conversa, ela é muito importante. A gente vai repetindo, né, os padrões, assim como fizeram conosco, a tendência é fazermos com os nossos filhos, mas também fazemos diferente. É, eu ia dizer, assim, ó, eu procurei fazer, mas eu fiz de uma forma totalmente diferente, né. Mas não porque eu culpo meus pais, mas é que eu entendo que, de repente, aquilo que eu senti falta lá, eu procurei fazer diferente aqui, né. Então, assim, é uma construção, melhorada, Bem melhorada. bem melhorada. Até porque, né, Nádia, os princípios, os valores é aquilo que nós realmente aprendemos no seio familiar, aquilo que nós, fortalecemos ao longo da nossa vida e aquilo que a gente transmite aos nossos filhos, assim como as relações que eles têm e assim por diante. E também isso vai, nos trazendo uma visão de mundo muito diferente, com as nossas vivências, com as nossas experiências, e eu sempre digo, a maternidade, o primeiro confronto, digamos assim, que acontece é nós com a nossa mãe, as mulheres, né, mulheres plenas. O primeiro espelho ali é com a tua mãe, como que ela foi enquanto mãe, porque agora você também está dentro desse papel. E eu me recordo que a minha mãe sempre falava: "Minha filha, o dia que você tiver os teus filhos, você vai entender o que eu tô te falando", e de fato é assim, né. De fato é assim. De fa Exatamente, sabe. E é aquilo que eu falei, a gente, não é que foi ruim a educação que a gente recebeu, mas tem coisas que a gente, assim, não gostava, né. Então, mas faz sentido o que eles tentavam nos ensinar da forma que eles acreditavam que era melhor, né. Exato. Então eu preciso, viver aquilo para mim amadurecer, evoluir como pessoa, e aí quando eu for mãe, que eu vou aí a gente vai dizer assim: "Meu Deus, a minha mãe dizia que eu só ia entender quando eu seria mãe", e aqui estou eu, mãe, e o que que eu faço agora? Aí com aquilo que eu trouxe de casa, mais as experiências que eu tive, é que eu vou agir ou reagir e tentar ser diferente, fazer diferente, mas com o mesmo objetivo, de que a gente possa, dar uma educação e mostrar o caminho. Eles também vão fazer as escolhas depois, né. Exatamente. E também a máxima, né, de que eu me torne, talvez, não digo insignificante, né, mas que eles tenham uma autonomia, né. Eu vejo a Luísa e penso assim: "Tudo bem, ela tem 7 anos só agora, precisa da mãe muito mais do que o adulto, né, contudo que ela consiga fazer as escolhas consciente, né, daquilo que ela gosta, do que ela não gosta, das consequências", e acredito que mãe de 3 personalidades diferentes, os desafios também são muito maiores. Totalmente. Cada um chegou numa fase diferente da minha vida, né, então, assim, ó, é tudo muito diferente. Não é que ser mãe é diferente, mas cada momento que eu me tornei mãe, eu estava vivendo uma escolha da minha vida diferente, em lugar diferente. Então, assim, é até difícil você falar assim: "Ah, meu Deus do céu, se eu criei tudo igual, com as mesmas regras, limites, como é que são tão diferentes?".
porque tudo aquilo que eu estava vivendo já desde a gestação influencia neles, né. E a fase que eu estava vivendo, seja boa ou ruim, né. Então, assim, isso tudo, querendo ou não, vai influenciar. Então, é um desafio muito grande. Eu não vou dizer que é difícil, mas é um desafio muito grande ser mãe de 3, mas eu tenho orgulho dos meus filhos. E eles com certeza da mãe que tem, né, porque a mãe é sempre a melhor que ela pode ser. É, eu procuro ser. Eu procuro ser. Assim, e eu sempre digo assim, a gente sempre vai estar. E aí quando tu diz assim: "Claro, ela tem 7 anos, né", mas a gente sempre precisa da mãe. E eu Sim, tenho uma ligação muito forte com a minha. Às vezes as pessoas nem percebem que eu não tô bem, mas a minha mãe percebe. as mães sempre sabem Ela tudo. sempre ela chega e diz: "O que que você tem?". "Nada". "Tem". E eu vejo que eu sou assim com os meus filhos também, né, então Coisa boa no isso. e são todos já criadinhos, né, e a tua é pequena. Então eu acredito, assim, que esse vínculo que a gente cria, ele se torna forte, que faz com que a gente, eh, tenta proteger sempre, não importa se estão adultos, casados ou não, a gente quer estar sempre ali, a gente tem que se monitorar, se controlar para não interferir ou meter a colher onde já não é mais Exato, parte nossa, né. exato. Nádia, e pegando aqui a correlação, né, quando você falava sobre fases diferentes da sua vida, a Nádia, ela passou, vamos dizer assim, profissionalmente, né, por lugares muito diferentes. E que te construiu, né, principalmente no que tange à representatividade feminina. Quando você estava lá enquanto servidora pública, e agora eu quero fazer outra coisa da minha vida, né, quero empreender. Aí depois do empreender teve um outro movimento ali em paralelo também. Na verdade foi meio bagunçado, assim, lá atrás o começo. Empreender, eu acredito que desde a adolescência, assim, porque eu já revendia dessas revistinhas Avon, Natura, enfim, e procurava trabalhar, durante a faculdade também, e fiz os estágios, fiz em diferentes áreas, mas logo que eu me formei, eu também trabalhei numa empresa como recursos humanos, que foi onde eu fiz também a minha primeira pós-graduação na área de recursos humanos. Mas assim, Fabi, depois disso, eu mudei de estado, fui para o Mato Grosso, e lá eu fui trabalhar como CLT no MAPAI, né, antes de ingressar no serviço público em si, porque a APAE lá, ela era, assim, era uma empresa, ela te contratava, não tinha vínculo com órgãos governamentais. E aí depois disso então, quando eu mudei de cidade, que eu fui trabalhar em órgão público, em prefeitura, em CRAS, né. Assim, a experiência para mim foi muito boa, foi onde eu cresci muito como profissional, foi no CRAS então foi psicologia social, toda aquela parte do social, né. E e eu fui abrindo portas, fui estudando, uma vida inteira estudando, na verdade, né, porque a gente sempre precisa estar se aperfeiçoando. E aí foi acontecendo o crescimento profissional. Mas em paralelo a isso, nessa época já, eu tinha uma empresa de doces e salgados, né. Por quê? Porque, quando eu fazia aniversário, alguma coisa assim, eu fazia o bolo e tal, e tudo: "Ai, eu vou trazer as coisas, você faz". Chegou um dia que eu disse assim: "Não, mas eu vou começar a ganhar dinheiro, porque ele só trazia os ingredientes, né". E aí que, eu construí todo esse projeto e comecei a fazer então, paralelo, né, nas horas de folga. E dali então foi indo. Em 2011 eu vou 12, 11 eu voltei para Santa Catarina então, e e continuei empreendendo, mas também, eu não queria largar o na minha área de psicologia, o serviço público, porque era uma garantia, né, Estabilidade, estabilidade, segurança. exatamente. Mas tinha muitas coisas que me incomodavam, sabe, nesse processo. Não o de realizar o trabalho de psicóloga num órgão público, mas o que você tinha que fazer para estar lá.
Ou você tinha que ter um QI, que era quem te indicava, ou você precisava, eh, ter sorte de não ter ninguém que era indicado de alguém para passar num processo seletivo. Até que um dia eu disse: "Eu não quero mais isso para mim", né, porque eu não queria depender dos outros para conseguir uma vaga de um contrato temporário. Para mim o trabalho, assim, o contrato ele tem que ser por conhecimento, né, por realmente ter capacidade de realizar aquela função. E foi quando eu resolvi dar um basta, mas isso já era em 2016, então, né, e realmente enfrentar. E aí vem a família novamente. A minha mãe dizia: "Não, não vai porque cidade pequena, não sei o quê", e meu pai dizia: "Vai lá que se der errado no começo te ajudo". E foi quando eu criei coragem então e fiquei realmente só empreendendo. Mas aí eu abri a clínica então para continuar atendendo como psicóloga. Isso já são 9, vai ser 10 anos agora em fevereiro. Uma década de história já 1 década de dentro da tua história. clínica. Exatamente. Nádia, e o que você acredita que tenha sido fundamental, num sentido de te encorajar ou realmente não, essa é uma decisão que eu tomei, que eu quero fazer isso e eu vou enfrentar, porque existe uma grande mudança, né. Você sair da CLT, quer seja, né, ou enquanto servidora pública que tem essa questão da estabilidade, para o empreender que é totalmente instável, até realmente, né, engrenar e tudo mais. O que você acredita que tenha sido fundamental dentro do teu processo? A psicoterapia. Fábio, assim, ó, são anos de terapia, e eu vou dizer assim, ó, é é a forma que eu vejo não só por ser psicóloga, né, mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa, entender aquilo que a gente realmente vive, né. E esse amadurecimento ele em algumas pessoas é mais rápido, outras mais devagar. E a gente realmente se encontra quando a gente consegue dizer assim: "Eu gosto, eu não gosto. Eu quero, eu não quero. Eu posso, eu não posso". E é muito difícil isso, Com certeza. né. Até porque a gente vive numa região onde parece que as pessoas têm a obrigação de fazer aquilo que o outro quer. "Ai, tu pode me levar, tu pode fazer", né. E quando a gente é diferente nesse sentido, a gente é briguento, a gente é chato, né. Mas aí tá tudo certo. Eh Tanto é que, para mim, a plenitude, isso a gente já conversou em alguns momentos atrás. Primeiro eu preciso ter o autoconhecimento de quem eu sou, para mim poder saber qual é o meu propósito. O que que eu quero? E resiliência para enfrentar tudo isso, porque eu vou precisar. Plenitude não é dias fáceis, né, Fábio? Mas se eu não sei ou não tenho certeza do que eu quero, eu não sei onde eu vou. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E eu não estou dizendo que é garantia de sucesso, que vai dar tudo certo, que não vai ter problema, mas vai ser mais fácil enfrentar todo esse em volta que tem de você empreender, porque você não sabe assim, ó, você não tem décimo, você não tem férias remunerados, mas você faz o teu. Então, Exato. assim, depende de você organizar. E quando você não tem clareza nisso, fica mais difícil, né. Então, assim, tem todo eu não estou dizendo que eu não tive medo, claro que eu tive medo, ainda mais com 3 filhos, né. Então, assim, ó, tu precisa mas quando você tem a família, tu tem o suporte ali, que diz: "Vai lá que eu tô aqui", já já te dá uma segurança, né. E quando você tem certeza daquilo que você quer, e isso eu tenho, assim, eu acredito muito que a terapia fez com que me encorajasse a dizer assim: "Chega, se eu era contra a forma que aconteciam, por que que eu estava ali ainda?". O que que em mim ainda está É, concordando com aquilo? exatamente. Então eu acho que, no naquele momento eu me senti segura para dizer assim: "Chega, eu agora vou viver aquilo que eu acredito que é certo, levando em consideração os valores e princípios que eu trago". Quantas chaves entregues aqui, hein, Nádia? Pois é.
Afinal, a plenitude é apesar do caos, eu vou me organizar, eu vou conseguir fazer aquele gerenciamento. Não é viver sem o caos, porque as dificuldades, os desafios sempre vão existir, porque Sim. nós vamos evoluindo, nós vamos para novas fases, novos momentos. E o que você trouxe foi também fundamental, uma chave aqui, porque a mulher plena, ela é autêntica. É isso, não é, não é e ponto final. Até porque, aquilo que você foi fazer enquanto extra, possivelmente tenha sido de uma paixão que você identificou. E aí cabe inclusive para as mulheres que estão nos acompanhando, conseguirem fazer essa análise do que ela gosta, do que ela é apaixonada, o que que ela ama, porque às vezes a paixão em si não é o suficiente para você manter aquilo ali na tua vida com a intensidade que um empreender, por exemplo, te exige. E se torna até um tanto terapêutico, você vai lá e faz, se distrai, é leve, é prazeroso, você gosta de fazer aquilo, mas não é uma coisa que você vai fazer para sempre. Aliás, para sempre é muito tempo para a gente pensar. E a Uhum. mulher é agora, é isso que eu quero viver agora, depois é depois. Sempre, obviamente, né, numa responsabilidade também, né, nesse aspecto. Assim como, proporcionar experiências, né, porque o empreender vai ter isso, né, o proporcionar experiências e é algo que também é muito presente em você, e disso também te fez, inclusive, se mobilizar para ir para a vereança, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. É, na verdade, assim, ó, a partir do momento que você assume a tua plenitude, ou seja, eu sou assim e eu preciso me respeitar assim, né, Fábio. Eu sempre digo assim, a gente tem que se aceitar como a gente é, porque quando você diz assim: "Eu gosto disso e eu não vou fazer isso", vai agradar e desagradar, né. Exato. E quando eu sei aquilo que eu quero, eu vou defender as causas, né. Então eu sempre fui muito atuante, participativa, e a vereança ela veio ali em 2016, eu então, cansada desse processo todo, assim, ó, no livro eu não pude contar direitinho, porque tinha um limite, né, Fábio. Mas cansada desse processo todo, assim, ó, processo licitatório, daí tu ia lá, pior ainda, não era nem teste seletivo, né, então tu fazia um bingo do teu salário, né. E aí eu disse assim: "Gente, mas isso tem que mudar", comecei a participar das reuniões na Câmara de Vereadores, enfim, e lá pelas tantas estava tramitando um projeto para alterar a carga horária da profissional que era efetiva na prefeitura, mas na alteração da carga horária não alterava o salário na mesma proporção, por exemplo, era 5 pisos 20 horas e ia para 8, 40. E eu questionei na época, assim, 2 vereadores, por que não 10? Não era para mim, mas era para uma colega minha, né. E a pessoa me respondeu que se eu quisesse opinar, eu tinha que me filiar num partido, ser candidata, ser eleita, eu teria voz. Aquele dia eu chorei muito, Fábio. E cheguei em casa, conversei com meu pai, ele disse: "Tu vai ser candidata", disse: "Capaz, não sei o quê", mas aí eu fui pensando assim, nós temos muitas mulheres que elas querem participar, né, mas não de repente não com a intenção de estar ativamente, de concorrer, mas de dar ideias, de participar do processo, tem capacidade, tem ideias, mas elas também são rodadas, né. E aí eu disse: "Eu vou". Então, a vereança na minha vida surgiu como um desafio, mas foi depois que eu já tinha incorporado a nova Nádia, assim, ó, que eu fui ser realmente aquilo que eu acreditava que eu deveria ser, que eu não precisava ficar mendigando, nem leiloando o meu trabalho a qualquer preço. Que é realmente levantar as bandeiras, né. Exatamente. Tô nesta frente e traz também dentro da representatividade pública, né, da representatividade política feminina, né. Nós temos um desafio sim enquanto mulheres, costumo dizer que todas as manhãs nós precisamos erguer as nossas bandeiras, para nos mantermos onde nós os espaços que nós conquistamos, tem isso, né, Nádia. Tem. Não é por acaso, é uma construção social, uma construção política de anos, sim, e a mulher plena ela tem isso, né, onde ela está realmente, e ela faz essa movimentação.
Exatamente. Fábio, a política ainda é um ambiente masculino. Exato. A representatividade feminina, ela é minoria realmente. Mas por quê? Porque nós mulheres precisamos realmente acreditar que nós podemos participar do processo, podemos participar de tudo isso, independente do julgamento dos outros. Que nós temos a capacidade de ir além do que votar. E aí você trouxe um ponto crucial, o julgamento do outro. Que seja inclusive aqui uma forma de encorajar as mulheres que estão nos acompanhando, se elas sentem essa vontade de realmente ir em busca, de buscar esse espaço, essa participação, essa inserção, porque às vezes ela acaba se diminuindo justamente com o receio daquilo que ela vai precisar enfrentar. Contudo, isso não é só na política, né, Na Nádia? nossa vida. É na nossa vida, é na nossa profissão, é no relacionamento, em toda e qualquer mudança que nós vamos fazer, uma transformação, ou mesmo aquilo que: "Ah, eu quero viver isso", vai nos exigir esse enfrentamento, esse encorajamento, para sermos realmente as protagonistas da história que de fato nós queremos viver. Exatamente. E aí perpassa por várias outras áreas, inclusive, que a gente não vai conseguir trazer tudo aqui no nosso episódio, né, Nádia. Ainda, e você fala mais dentro do seu capítulo no livro, sobre uma das áreas da vida que conecta inclusive muito com a minha, dentro do eixo social. Quando nós olhamos para a nossa vida, né, as bandeiras que nós defendemos, as causas, quando nós pensamos: "Ah, qual o legado que eu deixo? Qual o meu propósito? Aonde que eu estou realmente servindo também?", porque a mulher plena tem isso, dessa liderança. Quando vê, ela está envolvida com várias coisas, tem que até dar uma seguradinha muitas vezes, né. Exatamente. Você fala, né, no capítulo sobre o voluntariado. Sim, eu já participei aí de clubes de serviços, como o Léo Clube, lá atrás, isso vem da minha adolescência, né. Depois então do Lions Clube, eh, participei ativamente na igreja, assim, ó, ajudava na diretoria, mas principalmente como catequista, né. E aí que vem essa em cada fase da vida por um motivo diferente, né, Fábio. Então, mas que eu acredito que naquele momento eu precisava daquilo, não é a igreja que precisava de mim ou lá, eu precisava viver aquilo. Eu precisava estar fazendo algo por alguém sem receber nada em troca, mas, assim, ó, como até forma de agradecer tudo aquilo que a gente recebe e vive, né. Participei aí de ajudo várias instituições, e o ajudar é assim, ó, é se doar mesmo, é fazer, né, mas eu não gosto de ficar divulgando. Eu acredito muito que o voluntariado na minha vida, ele vem para me ensinar, então eu não preciso divulgar isso, né. No livro acabei colocando ali, porque acredito que é importante, porque muitas pessoas participam, hã desses grupos, assim, ó, e elas não vê isso como algo importante na sua história, e eu acredito que é uma das fases mais importantes da nossa história. Você se doar pelo outro sem esperar nada. Integrar isso na história, né. Integrar Faço isso porque eu quero fazer, exatamente, eu né, não sou não obrigada. esperando ou para: "Ah, estou fazendo aqui, ó, veja", não, não é sobre Exatamente. isso. Claro que chega momentos da vida da gente que a gente também vai ter que mudar, né. Aí que volta ao autoconhecimento. Muitas pessoas dizem assim: "Meu Deus, Nádia, como é que tu consegue ainda ir dar catequese?". Mas eu me organizei para naquele dia, aquele horário, fazer isso, né. Então mas pode ser que chegue um momento, assim, ó, que eu tenho que dizer assim: "Não, daqui para frente eu não consigo mais". Mas depois eu vou ver o que eu posso fazer, né. Mas a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites e a organizar o nosso tempo. E isso é pessoal, não é os outros que vão dizer: "Tu não pode, tu pode", né. É a influência externa. E é onde muitas pessoas, elas deixam de viver a sua plenitude, Fabi. Porque se a gente for olhar o que os outros dizem, a gente não vai ter tempo para nada, a gente vai ter medo de arriscar, de tentar.
Eu sempre digo, ou não eu já tenho, ou sim vai ser lucro. Então, se eu quebrar a cara, eu volto para trás e vamos lá. Ao menos tem histórias para Claro, contar. A mulher claro, plena, ela tem histórias, ela é uma mulher interessante, porque exatamente, ela vive, né, ela experimenta, não é: "Ah, porque vieram me contar", não, quero lá, eu quero ver, de perto. Nós temos os nossos olhos e os ouvidos. exatamente. E o discurso que está pronto. O discurso nem é tão importante, Fábio. Nádia, muito bem. Para o público que está nos acompanhando e quiser adquirir o livro com você, como que faz? Então, pode me chamar nas redes sociais, no Insta pessoal, né, ou WhatsApp, mas também está disponível na clínica Espaço Bem Viver em Cunhaporã e na Bem Viver Aromas também em Cunhaporã. E a gente encaminha aí para todo o Brasil. A gente tem eh, essa opção também de quem é de fora chamar nas redes sociais, a gente faz o envio. Qual que é o arroba então, Nádia? É @bem_viver do Instagram e o meu é underline Nádia Barbieri underline. Qualquer um deles é só chamar que a gente responde. Muito bem. Precisamos também enaltecer aqui hoje, né, as joias que estão vestindo a Plena Master, nossa patrocinadora oficial, Manu Chaves Concept, assim como Top Sport, que acredita, assim como nós, né, na saúde física, mental e espiritual, bem-estar, que combina inclusive muito com aquilo que você leva para o mundo, né, Nádia? Estamos também nos encaminhando para o final da nossa temporada aqui do Plenascast, dentro do Jeito Plena de Ser. Nádia, com certeza teríamos muito mais assuntos para abordar aqui, né? A Nádia tem muita história para compartilhar com as mulheres que estão nos acompanhando. Para finalizar aqui, Nádia, toda mulher plena, ela tem uma frase, um mantra, aquela coisa de, ah, eu vou tatuar isso daqui, para nunca esquecer. Qual que é o teu mantra? Então, o meu jeito plena de ser tem representatividade quando, lutamos por tudo aquilo que acreditamos, com ética, transparência, honestidade e amor. Muito bem, e dá para sentir, né, dentro da tua fala, dentro da tua história, tudo isso muito bem estabelecido. E que vem de casa, como você trouxe, né, da tua história, da tua constituição, e isso é maravilhoso. Assim como a fé, né, que é Exatamente, algo muito presente também na Nádia, e a Nádia fala mais disso dentro do seu capítulo. exatamente. Nádia, que bom receber você, ter você aqui conosco. Fabi, eu só tenho a agradecer, minha gratidão, né, a gente ter se conhecido, vivido tudo isso, mas assim, uma gratidão por participar do Plenas, né, por ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, e eu espero assim, ó, realmente que o capítulo da representatividade faça com que as mulheres realmente acreditem em si e lutem por aquilo que elas acreditam que é o melhor para si e para os outros, né. Então, espero ter deixado aí, eh uma inspiração para outras mulheres seguirem, representando aquilo que elas acreditam que é importante. Que bom, e com certeza é isso que elas vão fazer, se inspirar em você. E mulheres que estão nos acompanhando, assim como nós, que acreditam na plenitude como caminho para chegar à vida que sempre sonharam, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, nas nossas plataformas de streaming, afinal, temos episódios novos ao ar todas as semanas. Indo para a reta final, que chega um momento que acaba, né? Queríamos continuar, quem sabe vem uma segunda edição, não é mesmo, Nádia? Pode ser. Com certeza teria muita história para contar, não é mesmo? Principalmente que não estão no livro, né. É isso aí. Então não deixe de nos acompanhar.